shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas. Você já se imaginou dono de algum desses imóveis? Não? Então tenta se imaginar emprestando dinheiro para grandes empresas adquirirem, reformarem ou construírem seus imóveis. Também não consegue imaginar? Essa é a oportunidade que você deixa passar ao não investir em fundos imobiliários. Ao investir em um fundo imobiliário, você passa a ter participação no imóvel que aquele fundo é dono, ou no crédito que aquele fundo empresta para empresas, por exemplo, construírem seus próprios imóveis. E isso com um valor acessível a qualquer cidadão, como eu e você. Pois existem alguns fundos que com apenas R$10 você consegue ser sócio, ser cotista. Mas para isso, você precisa aprender a analisar esse mercado. É um mercado jovem, comparado ao mercado de ações, por exemplo, e que muitas vezes tem conflitos de interesse. Então fica comigo que eu vou detalhar tudo o que você precisa saber para começar a investir em fundos imobiliários. Meu nome é Ricardo Amorim e essa é a Curadoria Financeira. Então, o primeiro fator que você precisa levar em consideração para adquirir um fundo imobiliário é o tipo desse fundo. Se ele é um fundo de tijolo, como por exemplo os shoppings, galpões logísticos, os lajes corporativos. Se ele é um fundo de papel, que são os famosos CRIs, fundos de CRIs, são certificados de recebíveis imobiliários, que funcionam da seguinte forma: as empresas emitem esses certificados, empresas que precisam adquirir esses recursos financeiros, os fundos imobiliários vão lá e compram esses certificados de recebíveis imobiliários, o CRI no caso, e passam a receber esses pagamentos mensais com juros, que no caso são repassados aos seus cotistas. E os fundos híbridos, que são aqueles que misturam imóveis físicos com títulos imobiliários. O segundo fator que você tem que levar em consideração é o portfólio desse fundo imobiliário. Vamos citar, por exemplo, o XPML11, XPMOL, que é muito popular hoje no mercado de fundos. A gente precisa verificar a qualidade e a quantidade de imóveis que tem dentro do portfólio, a localização dos imóveis, a idade, a conservação e a taxa de ocupação, por exemplo. A gente vai ter no XPMOL, por exemplo, diversos shoppings distribuídos em 8 estados diferentes. O terceiro fator que a gente precisa levar em consideração é a gestão desse fundo, o histórico do gestor, resultados e verificar como ele lida com vacância, inadimplência e revisões contratuais. O quarto fator é a taxa de vacância. Por exemplo, no XPMOL, nós temos uma vacância de 4%, considerada uma vacância baixa. A vacância nada mais é do que se os imóveis estão ocupados ou desocupados. A taxa de vacância é a porcentagem desocupada daqueles imóveis do fundo. A vacância alta por muito tempo pode afetar a distribuição de rendimentos do fundo. O quinto fator é o dividend yield, o percentual de rendimentos que são distribuídos aos cotistas. É importante analisar a constância desses rendimentos e não apenas o percentual. O sexto fator que a gente tem que levar em consideração é o valor patrimonial por cota. Nada mais, nada menos do que o preço justo que você deve pagar no fundo imobiliário. E o principal fundamento que a gente precisa para analisar isso é o P sobre VP. Quanto mais próximo de 1 é o ideal. Se tiver abaixo de 1, o P sobre VP significa que o fundo está descontado, está abaixo do seu valor patrimonial. E quando tiver acima de 1, significa que ele está com ágio, ele está acima do seu valor padrão de mercado. O sétimo fator que a gente precisa ver é a liquidez. Quanto de negociações diárias o fundo tem? No caso do XPMOL, são milhões de negociações diárias, o que deixa a gente tranquilo quando a gente quiser, por exemplo, vender esse fundo. O oitavo fator são os contratos de locação. Se esses contratos são atípicos ou típicos, duração, reajustes e garantias. Os contratos atípicos são mais seguros, porque geralmente tem multas maiores no caso de rescisão contratual. Mais um fator muito importante é o endividamento, o nível de alavancagem que esse fundo pode ter. As dívidas são sustentáveis ou não. Fundos com muitas dívidas podem sofrer no momento de alta das taxas de juros. O décimo fator são as perspectivas do setor. Precisamos saber as tendências para cada setor no mercado imobiliário. 11. Relatórios gerenciais. Precisamos analisar os relatórios divulgados pelos fundos para saber o que realmente está acontecendo ali dentro, se a gestão está sendo realmente uma gestão benéfica para aqueles imóveis ou não. Acompanhar a performance e as estratégias desse fundo. 12. Governança e transparência. Isso diz muito sobre como a gestão está atuando no seu fundo imobiliário. A qualidade da comunicação e a transparência do fundo com os seus cotistas. Então é isso, esses são os 12 principais fatores que nós temos que levar em consideração na hora de escolher os nossos fundos imobiliários. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha e não esquece de se inscrever. Isso é muito importante para a gente continuar aqui produzindo conteúdo para vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo.